colegas da educação infantil, colegas do ensino fundamental, colegas da educação de jovens e adultos e estudantes da Rede Municipal de Canoas. Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º Café na Janela. Eu sou a professora Nara Martins Lopes, convido vocês a participarem conosco com um tema muito especial: educação no combate à violência contra as mulheres. Oi pessoal, eu sou a Ana Paula e sou da Escola de Formação e também estou aqui nesse café para falar disso que é um assunto tão importante para a gente. Eu sou a Carolina Monteiro, também da Escola de Formação, aqui da Secretaria da Educação, colaborando com esse projeto então. Eu sou a Sandra Froza, faço parte da Unidade de Educação de Jovens e Adultos, também participando desse lindo projeto. Olá, pessoal. Eu sou a professora Janaína. É um prazer estar aqui, juntamente com as minhas colegas, nesta edição que está sendo realizada hoje, no dia 25 de agosto de 2021, em referência ao Dia Laranja, pois todos os dias 25 de todos os meses são dedicados a discutir contra as violências na nossa cidade. Neste dia também, a cor lilás simboliza o combate à violência contra as mulheres. Então, neste café, vamos falar sobre a violência que acontece contra as mulheres, que infelizmente ainda é tão presente em nossa sociedade. Violências que, na maioria das vezes, acontecem em casa e dentro de sua própria família, e podem ser do tipo físico, psicológico, moral, sexual e patrimonial. Este tema é pauta da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, instituída pela Lei Federal nº 14.164, de 10 de junho de 2021, que prevê que essa semana ocorra anualmente no mês de março em todas as instituições públicas e privadas de educação básica. Em parceria com a Coordenadoria de Mulheres do nosso município, a Secretaria da Educação promoveu a primeira edição desta semana ainda neste ano, entre os dias 17 e 25 de agosto. A atividade tem como objetivos contribuir para o conhecimento da Lei Maria da Penha, que completou 15 anos neste mês, impulsionar a reflexão crítica sobre prevenção e combate à violência contra a mulher, promovendo a igualdade entre homens e mulheres, de modo a prevenir e coibir a violência contra a mulher. Além disso, pretende integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento das diversas formas de violência, abordando os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus instrumentos protetivos e os meios para registro de denúncias. Ainda, propõe-se oferecer formação continuada a docentes sobre o tema, conscientizar a comunidade escolar sobre violência nas relações afetivas e promover a produção e a distribuição de materiais educativos relativos ao combate da violência contra a mulher nas instituições de ensino. Então, nesse primeiro ano, 4 escolas foram convidadas a iniciar o projeto do combate à violência contra as mulheres. Contudo, é de grande expectativa que todas as nossas escolas se sintam chamadas para dialogar sobre esse tema, né, junto aos nossos estudantes, né, nossa comunidade. As escolas são as EMEFs Ministro Rubem Carlos Ludwig, professora Nancy Panceira, Dr. Nelson Painterra e Santos Dumont, que trabalharam lindamente com seus grupos da EJA e anos finais sobre esse tema e construíram essa primeira semana, né, junto desde o primeiro dia, desde a primeira ideia. Nós agradecemos muito por tudo e principalmente pelo fortalecimento das nossas meninas contra essas violências que se perpetuam, se reiteram, se repetem e que devem ser interrompidas sim. E também pela conscientização dos meninos, para que enfim tenhamos essa igualdade e essa liberdade nas relações. Nós vamos ouvir nesse café algumas das professoras, né, representando, né, todo esse grupo que fez o trabalho, e também a delegada Clarissa e a nossa parceira da Coordenadoria das Mulheres, a Vani Piovesan. Então a gente convida. Olá, recebemos a lei da Semana de Combate à Violência contra a Mulher nas escolas. Abraçamos essa ideia com muito carinho. Este ano estamos ensaiando somente com 4 escolas,
mas com certeza no próximo ano iremos trabalhar com as 44 escolas da rede municipal. Precisamos sim empoderar, dar voz às mulheres. Mulheres unidas certamente farão a história. Eu sou a Vanique Ovezan, sou secretária especial da Coordenadoria de Mulheres aqui do município e a gente vai conversar então aqui um pouquinho com você sobre a coordenadoria e também sobre a nossa rede de enfrentamento. A Coordenadoria de Mulheres, então, ela tem um papel de estar buscando as políticas públicas para as mulheres, né, do nosso município, tanto na questão do enfrentamento à violência, também quanto na questão da vulnerabilidade social. A nossa rede, ela é uma rede muito reconhecida a nível de Rio Grande do Sul, então ela é uma rede completa, né? Também está aqui com a gente a delegada, que depois ela vai fazer um relato. E nessa rede, então, a gente busca o acolhimento dessas mulheres e que as mulheres façam, então, a sua denúncia. O centro de referência, que é o CRM, que fica, então, ali na rua Siqueira Campos, ele é esse espaço de acolhimento para as mulheres, onde elas serão ouvidas, tem uma assistente social, temos uma assistente social, uma psicóloga, a parte, né, então, toda de acolhimento para as mulheres e também para as crianças, que elas vão lá também com suas mães, então é uma porta de entrada, né, do nosso município. Talvez a delegacia, acho que a delegacia é a primeira, né, a DEAN, mas o CRM, ele é, então, eu tenho, acho que é assim, o segundo, né, Clarissa, que mais entra denúncias e acompanhamentos ali pelo CRM, que é esse espaço que faz esse acolhimento e também depois faz o acompanhamento com as mulheres vítimas de violência e também com as meninas, né, porque a gente também atende as meninas acima de 14 anos. Também temos uma casa-abrigo, então essa casa-abrigo fica num lugar sigiloso e as mulheres que estão, então, em situação de risco iminente de morte, elas são encaminhadas, né, para essa casa-abrigo. Ali também nós temos toda uma equipe técnica e a mulher ali, então, ela vai estar reorganizando a sua vida para que, a partir do momento que ela consiga, né, sair, ela consiga tocar a sua vida de uma forma, né, com mais qualidade e com acompanhamento também, né, então se precisar fazer documentação para as crianças, porque muitas vezes elas chegam ali só com a roupa do corpo, inclusive às vezes até sem calçado, porque saem correndo, saem, né, então saem de casa naquele atropelo e acabam não tendo documento e muitas vezes nem as próprias crianças têm. Então a Casa-Abrigo, ele é isso, né? Então tanto o CRM quanto a Casa-Abrigo é esse espaço para a mulher estar reorganizando e tendo o acompanhamento. Depois a gente tem então a DEAN, né, que a delegada depois vai estar falando, que é a Delegacia Especializada, né, do Atendimento. Nós temos a DPPA, então fora do horário comercial, todas as denúncias são realizadas então na DPPA, que nós temos uma sala das Margaridas, que também é uma sala de acolhimento. A gente tem a sala Lilás no Hospital Universitário. Temos também o Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil, que é o CRAI, né? Então, que também as crianças fazem um acompanhamento. A Defensoria Pública, o Fórum Central e o Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar, e o CONDIM, que é o Conselho, então, né, que é extremamente parceiro nosso aqui do município, onde eles também fazem essa fiscalização, né, de toda a nossa rede. Então, também quero deixar aqui para vocês dizer que a questão da violência, ela se torna, vamos dizer assim, um pouco mais leve quando tu tem uma rede que faça esse acompanhamento. Então, tu tem que ter uma política pública que dê esse acompanhamento, faça com que a mulher ela saia desse ciclo, né, de violência, onde ela tem muita dificuldade de sair e também de romper, porque a gente acha muitas vezes que isso é uma coisa fácil, mas a gente vai percebendo no dia a dia o quanto é difícil as mulheres saírem, romper, né, esse ciclo de violência por todos os motivos. Então, os filhos, questão
de não ter o dinheiro para sustentar, né? Então todos os tipos de violência, não só a física, mas a patrimonial, a violência psicológica, então a moral, então todos os tipos de violência que torna as mulheres mais fragilizadas e com isso a dificuldade então da gente delas, né, fazer esse rompimento da violência. Então deixo aqui para vocês que são professoras, professores, né, que nas escolas qualquer tipo de situação que vocês verifiquem nos alunos ou no EJA que estão diferentes, que vocês procurem conversar com esses alunos para que eles possam, de alguma forma, se estiverem em situação de violência, tanto eles quanto as mães, que eles possam estar fazendo essa denúncia, né? Então, junto à Coordenadoria de Mulheres, junto à DEAN, junto ao CRM, na escola, que então a escola tem nosso número e ela pode então estar fazendo né, esse elo de ligação e já está fazendo esse elo de ligação com a gente para que chegue um dia que a gente consiga vencer essa questão da violência contra as mulheres, que é um sofrimento que a gente sente todos os dias e que a gente sabe quanto é difícil, né, de estar rompendo, mas estamos com as políticas públicas, né, o nosso governo então extremamente preocupado com isso, tanto a coordenadoria quanto a Secretaria, né, de Educação, estamos fazendo um trabalho em parceria e mais a nossa rede, então tenho certeza que juntas, né, a gente vai conseguir dar uma amenizada na questão da violência, com o apoio de todas e de todas para que a gente consiga fazer com que a violência seja uma coisa que não aconteça mais na nossa cidade, né, ou em lugar nenhum. Delegada? Obrigada. Olá a todos, então, eu me chamo Clarissa De Martini, eu estou à frente da Delegacia da Mulher de Canoas desde setembro de 2018. Ao longo desse período, então, a gente vem desenvolvendo um trabalho que tem o foco principal oferecer segurança às mulheres que procuram a delegacia, e para isso a gente estabeleceu algumas sistemáticas de trabalho e percebemos ao longo dos anos que muitas delas têm dado certo. Eu costumo dizer que são metodologias de trabalho que são revisadas em tempo integral, né? Cada caso é um caso e a gente precisa se adaptar, mas conseguimos observar que temos caminhado um trajeto bastante significativo em termos de segurança. Acho que é conveniente primeiro falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e trazer as situações que estão abarcadas pela lei. É uma lei relativamente nova, né? A gente comemora agora no mês de agosto o aniversário da lei, mas considerando todo o histórico de violência e de sociedade hierarquizada que vivemos, dá para se considerar a lei como uma lei relativamente nova, mas que trouxe diversas mudanças e mudanças muito positivas relacionadas principalmente à segurança da mulher. Uma das medidas que teve grande impacto e ainda é muito buscada na delegacia é justamente o deferimento de medidas protetivas de urgência, né? Através das medidas protetivas a gente consegue um aparato de proteção muito maior para essas mulheres. Por isso tão importante uma rede fortalecida, onde todos os atores envolvidos consigam ter a sensibilidade de entender a gravidade daquele caso e o risco a que a mulher está inserida e encaminhar para o órgão competente para fazer a solicitação da medida, quer seja a Delegacia de Polícia, quer seja a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, não necessariamente a Delegacia de Polícia que faz a solicitação, embora de regra seja, né, o órgão através do qual essa solicitação de medida protetiva é encaminhada ao Poder Judiciário. Bom, então, contextualizando, a Lei Maria da Penha veio então como uma ação afirmativa para tentar equilibrar essas relações hierarquizadas, né, onde o homem está no topo da relação e a mulher figura como subjugada, como o elo mais frágil e que precisa então de uma proteção para que haja uma harmonia nessas relações. Mas aí a gente pensa,
todas as violências praticadas contra a mulher serão abarcadas pela Lei Maria da Penha? E a resposta é não, né? A gente precisa de vulnerabilidade, a gente precisa que essa violência que acontece contra a mulher, ela esteja baseada na questão do gênero. Então, o que seria essa questão do gênero? Um assalto que acontece na rua vai ser protegido pela Lei Maria da Penha? Não. Por quê? Porque esse assalto não necessariamente ele aconteceu em razão de se tratar de uma vítima mulher. Ele aconteceu assim como poderia ter acontecido com o homem, né? Uma questão de oportunidade, vamos dizer assim. A Lei Maria da Penha se preocupa com aquelas relações onde é visível que a mulher está posicionada abaixo do seu agressor. E por que do seu agressor e não abaixo do homem? Porque a gente pode ter no polo ativo de uma relação que envolve violência doméstica e familiar outra mulher. Então, o que a gente pensa quando pensa em violência doméstica em Lei Maria da Penha? Uma ação ou omissão baseada no gênero. O que seria gênero, né? A gente precisa visitar esse conceito. Gênero, diferente de sexo, que a gente tem masculino e feminino, o gênero é uma construção social. É o papel social que é esperado de nós, mulheres e homens. Cada um tem um estereótipo para seguir. Pensando nesse estereótipo, é que a gente consegue visualizar que existe a hierarquia na sociedade. À mulher são conferidos papéis secundários. A mulher é a cuidadora, enquanto o homem é o provedor. A gente sabe que o bem material, o fomento, o dinheiro, ele traz poder. Então, também a gente já começa a ver a hierarquia ali. A gente consegue ver, e vocês, como professores, devem observar isso em sala de aula de uma maneira muito mais latente, o que se espera de conduta de uma menina e aquilo que a gente espera ou aceita da conduta de um menino, né? Então, a menina precisa falar mais baixo, ela precisa sentar de uma maneira mais comportada, enquanto a gente aceita que um homem fale mais alto, que um homem seja mais rude, que ele, às vezes, se comporte de uma maneira mais violenta. São papéis de gênero. Então, a gente começa a identificar a atuação da Lei Maria da Penha quando a gente entende essa questão de gênero. A violência precisa estar baseada no gênero. Então, esse é o nosso primeiro critério. Todas as violências baseadas no gênero serão abarcadas pela Lei Maria da Penha? Muito provavelmente. Porém, a lei também traz 3 relações que são exigência para que haja a incidência da Lei Maria da Penha, que são elas: relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. E aí, entendendo um pouco o que é cada um. A violência doméstica é aquela que ocorre no ambiente doméstico. E aí, para facilitar a compreensão, a gente pode pensar justamente no espaço físico, que é o nosso domicílio. As pessoas que estão convivendo dentro desse domicílio, se sofrerem violência, né, essa violência praticada entre essas pessoas, e essa violência estiver baseada no gênero, lembrando da hierarquia dos gêneros, a gente pode ter incidência da Lei Maria da Penha. Esse é uma das relações que a Lei Maria da Penha traz. Relação familiar. Aí agora a gente pensa na família, não mais no ambiente físico, a gente pensa na família. A gente vai ter relação mãe e filho, relação cônjuge, irmãos, primos. E aí a gente pode abrir o leque de uma maneira muito ampla, sempre condicionado à violência de gênero. E aí cada caso vai nos trazer a sua peculiaridade. Aí eu trago um exemplo assim. A gente tem um tio que briga com o sobrinho porque a mãe faleceu e deixou herança. Temos uma relação familiar, né? Tio e sobrinha. Porém, a motivação nesse exemplo, ela é patrimonial. Então, embora a gente tenha uma relação familiar, a gente não vai ter incidência da Lei Maria da Penha, porque o que motiva a discussão não é o gênero, mas a questão patrimonial. Então, a gente não tem incidência da Lei Maria da Penha. Essa menina ou essa mulher vai estar desprotegida? Não estará. A gente só não aplicará a legislação especial, vai lá para o Código Penal ou alguma legislação esparsa, se for o caso, mas é claro que vai ter proteção do Estado. A terceira hipótese que a Lei Maria da Penha prevê são as relações íntimas de afeto.
que são o nosso grande carro-chefe dentro da delegacia, dentro do CRM, dentro da coordenadoria, dentro de todo o cenário que vai trabalhar com violência doméstica, e deve ser aquilo que vocês devem enxergar mais dentro das salas de aula também. A relação íntima de afeto é aquela que se estabelece, pode ser entre homem e mulher, pode ser entre duas mulheres também, a lei vai proteger. Independentemente de cirurgia de redesignação sexual, protege mulheres trans, enfim, a lei pensa em gênero, isso é o que a gente precisa sempre ter em mente, a proteção é do gênero feminino. A relação, ela não precisa ser presente, ela pode ser uma relação passada, e ela também não precisa ser a relação imediatamente anterior. Eu posso ter incidência da Lei Maria da Penha para um caso onde quem está praticando violência contra mim é meu terceiro ex-namorado, meu ex-marido, enfim, eu posso ter tido outros relacionamentos ao longo do tempo, ele não precisa ser o imediatamente anterior e nem precisa estar acontecendo naquele momento. Uma coisa que a gente já começou a ver, em razão até dessa facilidade que a tecnologia traz para as pessoas se relacionarem, é o deferimento de medidas protetivas para relações que, aspas, nem iniciaram. Eu tive casos na delegacia de pessoas que se conheceram em rede social, aplicativo de relacionamento, mantiveram ali um contato por um período, e aí esse contato se encerrou e o homem não aceitou que interrompesse esse contato, passou a perseguir a vítima, a mandar mensagem, a fazer ameaças. Essa mulher registrou a ocorrência e conseguiu medida protetiva de urgência. Eram pessoas que sequer mantiveram um relacionamento afetivo em si. Mas era visível que a violência era baseada no gênero, porque aquela pessoa não aceitava que a outra não quisesse mais manter contato. Então, a lei vai se moldando à sociedade, né? A gente vai interpretando a lei de modo a abranger as situações que estão acontecendo naquele momento. O que eu acho que é bastante interessante, né? Porque dentro das escolas, acho que o meio tecnológico é onde mais prevalece, né? Então, resumindo para a gente entender, a Lei Maria da Penha precisa de motivação de gênero, a violência precisa estar motivada no gênero, na hierarquia dos gêneros, e precisamos de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Tendo a conjugação dessas características que a lei exige, a gente vai conseguir aplicar a Lei Maria da Penha com todas as suas facilitações. Não havendo incidência da lei, não significa que não terá proteção. Pelo contrário, terá proteção lato sensu, lá, que o Código Penal traz, não terá a incidência da lei com as suas especificidades. E o que a Lei Maria da Penha protege? Quando a lei foi publicada, ela não trazia nenhum crime, ela só trazia rito, só a forma de conduzir os trabalhos. Ao longo do tempo, foi introduzido o artigo 24A, que é o primeiro crime que a lei estabelece, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. É o primeiro tipo penal que a Lei Maria da Penha traz. Mas a lei fala em proteção contra a ação ou omissão, então baseada no gênero, que causa à mulher morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual, dano moral ou patrimonial. A gente, ouvindo isso, percebe que a lei se preocupa com tudo, né? A gente tem uma proteção muito ampla. Para que essa proteção aconteça, a gente se vale então do Código Penal, que é onde a gente vai ter as tipificações, os crimes estão ali, então a gente aplica concomitantemente as duas leis. O que uma mulher consegue na delegacia quando nos procura? É lá que ela vai fazer o boletim de ocorrência, é lá que ela consegue também fazer a solicitação de medida protetiva de urgência. Essa solicitação não é uma decisão minha enquanto autoridade policial. Quem pede é a mulher, se ela quiser. Se ela entender que não é necessário, a gente não vai pedir. Se ela chega na delegacia demonstrando interesse de pedir medida protetiva, cabe a nós o encaminhamento ao Poder Judiciário. Isso tudo, a lei, preocupada com o risco a que a mulher está inserida, já previu prazos para que a gente obedeça. Então, a delegacia tem 48 horas para mandar para o judiciário e o judiciário outras 48 horas para analisar o pedido da mulher. Aqui em Canoas, a gente tem mandado
em horas, né? A gente tem mandado, faz a solicitação hoje, durante o dia, provavelmente hoje estará no judiciário. Só não estará se esse registro for feito no final do expediente. Dependendo da circunstância, da situação, estará no judiciário ainda hoje. Então, acabou que a gente consegue ter uma brevidade nesses trâmites justamente para facilitar e para garantir a maior segurança possível para a mulher. Dentre as medidas protetivas previstas na lei, aqui a gente percebe que tem uma grande resposta, que é o que deixa a mulher bastante segura e é a mais popular, né, dentre as rodas de conversa, é aquela que proíbe o agressor de entrar em contato, seja por telefone celular, seja por ligação telefônica, seja pessoalmente. E atualmente existem decisões que proíbem, inclusive, que consideram descumprimento de medida protetiva publicações de status de WhatsApp, publicações de stories de Instagram. Por quê? Como se preserva a integridade física e psicológica da mulher, um agressor que não manda mensagem diretamente, mas que faz uma publicação com uma indireta ou de forma que essa mulher tome conhecimento, é entendido sim como descumprimento. Então pode responder pelo crime de descumprimento. Além dessa, então, de não poder entrar em contato, não se aproximar da ofendida, isso também é muito positivo. Então o judiciário vai estabelecer um limite de distância que pode crescer ao longo do tempo, tendo efetividade. Se aquele limite foi pouco, vai estabelecer um limite maior. E em havendo reiterados descumprimentos, é possível que a gente tenha a prisão do agressor, seja por decretação de prisão preventiva ou seja em flagrante, quando a polícia consegue capturar esse agressor no momento da prática criminosa. Como eu falei no início, a medida protetiva de urgência é o grande carro-chefe da Lei Maria da Penha e que confere uma segurança bastante significativa para as mulheres. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, e vou falar depois especificamente de Canoas, próximo desse índice, porque mudou em relação a 2020 para 2021, mas em torno de 90% das mulheres que foram vítimas de feminicídios consumados no estado, cerca de 90% dessas mulheres não tinham medida protetiva de urgência. Então a gente muitas vezes ouve na imprensa, né, questionamentos sobre a efetividade da medida protetiva, porque não adianta nada, porque ele descumpre, ele liga, ele volta, ele incomoda. Funciona. E esse número que eu trago relacionado às vítimas de feminicídio é a grande comprovação de o quanto a medida protetiva funciona. Essas mulheres que morreram, talvez, se tivessem chegado na delegacia e pedido uma medida protetiva, talvez estivessem conosco até hoje. Não estão. O município de Canoas, infelizmente, no ano de 2021, tem 4 mulheres vítimas de feminicídio consumado. Todas elas nunca tiveram medida protetiva contra seus agressores. Então é um dado que é importante, é um dado que é muito chocante, mas que eu acho que tem uma importância gigantesca para quando a gente trata de prevenção. É necessário que essas mulheres consigam acessar a rede, não necessariamente a delegacia. Se tem alguma dúvida, que acesse o CRM, que procure a coordenadoria, que converse com as promotoras legais populares, que acesse o CONDIM, enfim, que converse, que chegue no equipamento da rede, que converse com os professores em sala de aula, que troque uma ideia com uma amiga. A gente não pode ter vergonha quando fala de violência doméstica, porque com uma rede de proteção, seja ela estatizada ou não, que a gente vai conseguir se manter em segurança. Então, por isso tão importante que falas como essa que a gente está conseguindo ter hoje e campanhas de prevenção são tão necessárias. A gente precisa naturalizar o assunto violência doméstica para que aquelas mulheres que passam por isso não tenham tanta vergonha, porque a gente sabe que ser vítima de violência doméstica, infelizmente, traz uma vergonha muito arraizada dentro da mulher, como se ela fosse responsável pela violência que ela está sofrendo, quando na verdade ela só é a vítima, ela jamais será responsável pela violência que sofre.
Outra coisa que é importante falar quando a gente fala de violência doméstica está relacionada ao ciclo de violência. Porque muitas vezes, para as pessoas que estão de fora daquele relacionamento abusivo, é difícil de entender por que uma mulher sofre tanto, muitas vezes acessa o equipamento de proteção e retoma o relacionamento. É muito comum que isso aconteça, isso gera uma frustração em todo mundo que está trabalhando em prol da segurança dessa vítima, mas a mulher ela é livre para ela decidir se ela quer retomar o relacionamento ou se ela não quer. E essa decisão do rompimento ela é sempre muito difícil, porque o relacionamento ele não inicia com a violência, ele inicia com um afeto, e é o afeto que vincula as pessoas. Então é muito difícil olhar para o relacionamento e perceber que aquele príncipe encantado que era no início, ele já não é mais. E esse príncipe encantado pode ter se transformado em um monstro em 3 dias, assim como ele pode ter demorado 10 anos. E aí a lembrança que fica é de que teve um momento que era muito bom, né? E que o que eu estou fazendo de errado que não está funcionando? E o desejo de tentar de novo, de encontrar aquela pessoa maravilhosa, ele está dentro das pessoas que estão envolvidas naquele relacionamento. Então, a doutrina, quando fala de violência doméstica, ela traz a expressão dos ciclos de violência. E o que isso quer dizer? O relacionamento inicia numa lua de mel, né? Com as pessoas se desejando e querendo estar juntas e convivendo bem. Depois da lua de mel vem uma fase de tensão. Essa fase de tensão é quando começa os problemas conjugais, algumas discussões, alguns desentendimentos. E aí acontece a violência, que pode ser física, pode ser verbal, pode ser da forma patrimonial, sexual, da forma que for. Acontece a violência de uma forma trágica dentro desse relacionamento e aí o agressor se dá conta que ele foi longe demais e aí promove de novo uma lua de mel, promete mudar, retoma as atitudes do início do relacionamento com demonstrações de afeto, atos de conquista e o casal reinicia uma lua de mel, que por consequência vai durar um pouco menos do que a lua de mel anterior. Logo na sequência inicia uma nova fase de tensão, que vai evoluir para uma nova agressão, que pode, e isso é o que a gente observa, que seja uma violência mais grave, seguida por uma lua de mel mais curta, uma nova fase de tensão, uma nova violência. Por isso que as pessoas que estão inseridas nesse cenário têm essa dificuldade de fazer o rompimento, porque no momento que é feito, que é tomada essa atitude de rompimento, a outra parte vem de forma a conquistar e a retomar aquele relacionamento. Na fase de lua de mel é quando a gente precisa estar mais atento, porque é muito provável que essa mulher desista de tudo aquilo que já fez, desista de acessar os equipamentos, desista da medida protetiva, se retrate da representação criminal, diga no judiciário que não aconteceu nada daquilo que a delegacia inventou, que a delegada ouviu tudo errado, e aí a gente perde essa mulher. A gente não pode desistir dessas pessoas, a gente precisa estar com elas, porque vai chegar um momento que ela precisará acessar mais uma vez a rede, e a gente tem que evitar que essa mulher sinta vergonha por ter desistido da primeira vez. A gente precisa deixar isso muito claro, que a gente estará lá o tempo inteiro, para quantas vezes forem necessárias. E é isso que a gente tenta fazer na delegacia. A decisão sempre será da mulher, da retomada do relacionamento ou não. O que a gente de fora tenta fazer é que essa decisão de retomada seja consciente e que ela entenda o risco a que ela está escolhendo estar inserida mais uma vez, né? Falei já da solicitação de MPU. Bom, vou falar rapidamente como funciona na delegacia então. A mulher chega na delegacia, hoje em dia tem um convênio do Poder Judiciário com a Polícia Civil Gaúcha. Então, essa mulher que chega na delegacia para registrar, ela responde aquilo que nós chamamos de questionário de avaliação de risco. É uma série de perguntas onde a gente vai conseguir conhecer o relacionamento, a mulher e o agressor.
Então ele tem perguntas do tipo assim, ele já falou pra você que se tu não for dele não será de mais ninguém? O agressor tem acesso à arma de fogo? O agressor toma medicamento controlado? Você tentou se separar dele nos últimos meses? Teve filhos? Está desempregado? Enfim, uma série de perguntas que a gente analisa e aí consegue mensurar o risco que essa mulher está inserida. Isso para nós é bastante positivo porque a gente consegue identificar aqueles casos que precisam de uma atenção mais importante, né? Que precisam de uma atenção, que precisam de uma dinâmica no atendimento para que essa mulher permaneça em segurança. Uma vez preenchido o questionário, é feito o registro policial e aí vai depender daquilo que ela vem narrar pra gente. Se porventura for um caso de agressão física, provavelmente essa mulher será encaminhada para aquilo que nós chamamos de exame de corpo de delito. Esse exame será realizado para que seja comprovado as lesões que essa mulher sofreu. Esse laudo, né, que é gerado depois do exame, vai instruir o inquérito policial e será o meio de prova para que a gente demonstre as lesões que essa mulher sofreu através da agressão praticada pelo companheiro, marido, pai, enfim, né? Não sendo caso de violência física, não há encaminhamento então para exame físico. Se porventura for um crime de ameaça, um crime de injúria, né, que o agressor acabe mandando mensagens para essa vítima, se ela tiver essas mensagens já à disposição, a gente já vai fazer a arrecadação desse material também como prova. Por isso que é importante, quando for um crime praticado dessa forma, por mensagem de WhatsApp, de Instagram, por e-mail, que essa mulher vá à delegacia já com seu telefone celular ou de forma que a gente consiga acessar, que aí já é feita a colheita dessa prova. Em casos de violência sexual, é importante que ela vá o mais rápido possível na delegacia, porque esse exame ele vai tendo mais dificuldade de dar positivo de acordo com o passar do tempo. Então, se houve uma violência sexual, procura a delegacia, leva a roupa íntima ou leva a roupa de cama, onde possa ter havido, onde possa ter material genético que a gente possa coletar, né, esperma, ou então sangue, qualquer coisa que a gente consiga comprovar essa violência sexual também é importante. Mas os crimes de violência sexual, o quanto antes chegar na delegacia para o quanto antes fazer o exame é muito importante. Os crimes de descumprimento de medida protetiva, eles autorizam a prisão em flagrante. Então essa é uma previsão legal também que já a própria lei trouxe quando estabeleceu esse crime, que não é possível que haja arbitramento de fiança pela autoridade policial quando do auto de prisão em flagrante. Então esse agressor será encaminhado ao sistema prisional e é o judiciário que vai decidir se ele permanece preso ou se libera mediante fiança ou não. Já viu que tem bastante coisa, né, delegada? A gente vai vendo que a questão da lei ela é bem complexa e é importante que a gente consiga, né, esclarecer da melhor forma para que os professores que estão em sala de aula, eles possam, né, então, estar trazendo essas mulheres para os nossos serviços. Eu quando começo a falar, eu falo bastante, né? Fala bastante. Mas enfim, dando um fechamento então, até para não ficar tão desgastante, a Delegacia da Mulher atualmente ela está localizada na rua Maitá 1120, que é no mesmo espaço onde fica a Secretaria de Segurança do município. O nosso horário de atendimento é das 8h30 às 18 horas, nós não fechamos ao meio-dia. Ao longo dos anos, como eu falei no início, a gente vem desenvolvendo um trabalho que eu entendo ser a melhor forma de trabalhar com violência doméstica. Então, a nossa DEAN é uma das delegacias do estado que mais prende e com certeza é a que mais prende em flagrante, porque o nosso plantão tem essa sensibilidade. Então, sempre que uma mulher chega, e muitas chegam, como tu falou, descalças, sem documento, porque saíram de casa no meio da agressão e foram pedir ajuda, a gente faz diligências na tentativa de localizar esse agressor. E se for um caso de flagrância, a gente prende ele em flagrante. Este ano nós temos 66 agressores presos, bastante, é um número bastante significativo. Para se ter uma ideia, em 2018, que foi o ano que eu cheguei,
foi em setembro de 2018 que eu cheguei e a delegacia fechou o ano com 17 agressores presos. Então, já no ano seguinte, a gente triplicou esse número, a gente foi para 52, se não me engano, depois a gente foi para 76 e esse ano já são 66. A gente imagina que é capaz de chegar próximo dos 100 esse ano, né? E isso tudo é feito em muitas mãos, né? Não é um trabalho unicamente da delegacia. E a gente sabe que a sala de aula é um ambiente seguro, onde é muito comum que haja essa criação de vínculo, né, entre professor e aluno, que haja essa conversa, esse pedido de ajuda. Então é importante que tenhamos ouvidos e olhos sensíveis para que a gente consiga identificar, né? Muitas vezes não é o relato, é a forma do comportamento que muda e a gente está à disposição para ajudar, para acolher, para ouvir quem quer que seja professor, seja aluno, seja de uma forma preventiva ou repressiva, a delegacia está à disposição sempre que for necessário. É isso. Toda mulher já sofreu algum tipo de violência. Foi com essa frase que a gente começou a primeira semana de combate à violência contra a mulher no Ministro. Porque a gente tem muitos relatos de violência contra a mulher e as meninas não sabem por que estão acontecendo, né? Querem entender, querem combater e então a gente estruturou, né, ali no Ministro essa semana do dia 17 ao dia 25 em 2 eixos. O primeiro de reconhecer os tipos de violência e o segundo de combater essas violências. Então, nós estamos trabalhando com palestras nos 3 turnos, né? De manhã, a gente está trabalhando com os 9º anos, com 2 horas de palestra. De tarde, com os 8º anos, também 2 horas de palestra. E de noite, na EJA, também com palestra. Só que como essas palestras estão acontecendo via Meet, inclusive quando o palestrante está na escola, a gente consegue que os 3 turnos participem desses momentos, não só presenciais, mas remoto. E está sendo muito interessante porque os alunos, eles realmente precisam dessas explicações. E não só nessa primeiro eixo da questão do reconhecimento, mas agora nessa segunda semana está sendo muito importante, porque é importante que eles saibam onde procurar, né, ajuda. E está sendo todos os lugares de Canoas, né, que estão sendo apresentados para ele. A gente tem muito recurso em Canoas para acolher essa mulher, essa família. Então está sendo muito interessante. Apesar a gente tem tido muitas denúncias de violência contra a mulher nessas 2 semanas na escola, muitas denúncias, muitos relatos. Então eu não vejo isso como uma coisa negativa, porque elas continuam acontecendo, desde antes da gente trabalhar nessa semana de combate à violência contra a mulher. Mas agora as meninas, elas se sentem seguras, empoderadas para falar e relatar. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente tentar, né, se tornar uma sociedade melhor, mais combativa, né, trabalhando também a questão dos meninos de entenderem o que não podem fazer. O trabalho com a temática da violência contra a mulher é de extrema importância e valia dentro da nossa comunidade, onde essa é uma realidade bastante presente. Na EJA, esse trabalho promoveu trocas significativas, uma vez que oportunizou o relato de experiências não só do ponto de vista da adolescência, da juventude, mas do ponto de vista da fase adulta, na qual muitos estão vivenciando essa realidade dentro dos próprios relacionamentos. Nas nossas conversas e discussões, a gente pôde falar sobre formas de violência já bastante debatidas e conhecidas, como a violência sexual e a violência física, mas também podemos alertar e conversar sobre formas de violência que talvez não são tão debatidas, como a violência moral, psicológica e a violência patrimonial também. E muitas vezes essas formas de violência são vividas dentro dos relacionamentos, mas muitas vezes não são identificadas como violência. A partir das nossas conversas, a gente pôde, então, detectar ali algumas atitudes que configuram como violência. Além disso, a gente pôde falar sobre relacionamentos abusivos, podemos falar sobre abuso marital e sobre violência obstétrica, que são temas bastante relevantes dentro
desse aspecto da violência contra a mulher. Além disso, a gente também pôde falar sobre formas de prevenção e também orientar para canais de denúncia para que as nossas alunas possam exercer os seus direitos enquanto cidadãs. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângela, eu sou professora na MF Santos Dumont, no módulo 4, e queria dar um relato, sobre como foi participar desse projeto que debateu violência contra a mulher dentro da escola. Primeiro, ressaltar que é um tema muito importante, muito necessário, talvez por isso tenha sido tão bem aceito pelos nossos estudantes, não só historicamente, mas atualmente um tema muito significativo, relevante, diz sobre a nossa realidade, diz sobre a condição das mulheres, Então foi muito produtivo, assim, queria dizer que foi uma ótima experiência, Em tempos pandêmicos, de tanta desesperança, ver assim os estudantes interessados nesse assunto, colaborando e depois divulgando o que estudaram, sem dúvida dá ânimo e foi muito gratificante. Queria dizer das nossas ações, A gente fez um seminário para debater a Lei Maria da Penha, para entender a Lei Maria da Penha, que está completando 15 anos agora em agosto, e a partir disso a gente fez algumas ações para divulgar mesmo, assim, aquilo que nós estudamos. Então nós passamos em sala, nos outros módulos do noturno, depois a gente ainda conseguiu fazer um cartaz e deixar exposto na escola, e também a divulgação do material da Coordenadoria da Mulher de Canoas, sobre os serviços e os locais de atendimento, e aí a gente distribuiu esse material para a população, para a comunidade que ia buscar e levar os seus filhos na escola. Acredito que foi singelo por conta do nosso tempo e da forma como a gente está trabalhando agora nesse retorno, mas sem dúvida foi muito produtivo, foi muito significativo e espero que a gente consiga debater e aprofundar cada vez mais. E é isso, pessoal. Abraço. Oi, meu nome é Maria Júlia e hoje eu vim falar sobre a minha experiência e o que eu aprendi estudando sobre a violência contra a mulher na escola. Bom, a primeira coisa é o crime moral, que é a exposição, e comentários ofensivos contra a mulher. A psicológica, que é comentários ofensivos também, achar que a mulher tá ficando louca, culpá-la pelas coisas. E a patrimonial, que é prejuízos financeiros ou objetos pessoais. Isso é uma coisa que dentro da lei eu não sabia o que era e nem sabia que era crime também. Aprendi também sobre os números que dá para ligar na hora das situações que estão acontecendo. Descobri que o 190 é se caso a mulher está sendo agredida no momento, na hora, e liga para a polícia. E o 180 é quando a mulher se decidiu a denunciar, ela liga e lá vai ter pessoas que vão encaminhá-la, ajudar a fazer que o homem seja preso. E sempre lembrar que as mulheres nunca são culpadas pelas coisas e que tem outras mulheres também que possam ajudar que isso se resolva. Boa tarde, sou o aluno Rafael da Escola Santos Dumont, M4. Eu vim aqui dizer o que eu achei sobre a Lei Maria da Penha, que a gente estudou esse mês na escola. Quero dizer que eu gostei bastante, achei muito interessante, muito legal. Eu aprendi bastante coisas, coisas novas. Eu espero ter a oportunidade de estudar de novo sobre essa lei. E que essa lei possa se fortalecer cada vez mais, para ajudar as mulheres que sofrem esses tipos de violência, doméstica, enfim. E era isso, eu quero agradecer então a oportunidade e obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sonsi Arai, todo mundo me conhece como Sonsi. Eu sou supervisora da Escola Nelson Paim Terra. A gente fez uma ação aqui na escola sobre pobreza menstrual e arrecadou absorventes, ganhamos uma doação boa e convidar todas as orientadoras e também os orientadores para ter esse olhar sensível sobre a pobreza menstrual. Às vezes a menina não vem à aula porque ela não tem absorvente, e às vezes pede para sair da sala também, aí o professor ou a professora não deixa. A gente tem esse olhar mais sensível e procurar saber quem são essas meninas,
o que elas precisam, fazer com que a sua escola seja um ponto de coleta de absorvente. Pode ser só para a sua escola, pode ser para a comunidade, pode ser para o seu quadrante. Que, enfim, entrem nessa campanha e vamos juntos, os meninos e as meninas, contra a pobreza menstrual. Isso aí. Bom, depois de tudo isso que nós assistimos, nós esperamos que tudo que foi apresentado tenha contribuído com a vida de cada um. Nós fizemos visitas nas escolas e conseguimos ver de perto o lindo trabalho que foi realizado, quanta informação, quanto conhecimento, quanto debate e, ao mesmo tempo, quanta orientação foram dadas aos nossos alunos, não só aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, mas principalmente aos alunos da EJA, onde nós temos quase que diariamente situações de violência contra a mulher. Então, esperamos que este 7º Café na Janela venha contribuir a todos que conseguirem assistir. Nosso muito obrigada e até a próxima.